E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu nasci num ambiente religioso, mas eu descobri a espiritualidade há pouco tempo. Qual a diferença? As pessoas não entendem a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? A religião é a forma, a regra, a doutrina que se criou para você entender e viver com Deus aqui na Terra. A espiritualidade é o contato direto com Ele. Então tem gente que fala assim, Thiago, então já que você descobriu a espiritualidade agora, e agora as coisas estão dando certo na sua vida, espiritualidade é bem melhor do que religiosidade. Depende muito da fase de vida que você está. Por exemplo, como a religiosidade tem muitas regras, para quem vem de uma vida louca, o cara, o traficante se converteu, a mulher estava na vida perdidona, ela se converteu. Se ela não vir para o mundo de regras, ela não consegue se manter, ela volta. Ele volta. Então, às vezes, você viu aqueles lugares que o cara vai para uma igreja, começa a usar roupa até aqui, o cara fica, sabe, bota gravata e tal. Aí a gente acha ruim isso, muito religioso. Mas pra gente, que tá vindo de uma vida normal, para quem tá vindo de uma vida bandida, às vezes aquela é a única forma de começar a colocar ele em dia. Então vamos lá, gente. A pergunta é, qual é... Você entende a diferença, Flávio e depois Negro, a diferença de religião e espiritualidade? Como é que você explicaria essa diferença? Só para a pessoa não achar que a gente está falando de espiritualidade, já está pensando que a gente está falando de religião. Como é que você explicaria essa diferença na sua cabeça, Flávio? A religião tá mais relacionada a uma relação institucional, não é? Entre alguém e uma instituição religiosa propriamente dita, uma igreja, uma organização religiosa e seu conjunto de práticas. Cada religião, cada denominação, ela tem um entendimento diferente sobre a própria leitura da Bíblia, ou sua própria visão do cristianismo, por exemplo. Falando especificamente do cristianismo. Então, cada um tem uma leitura diferente. A própria teologia, você é teólogo, a própria teologia tem diversas linhas teológicas, tem diversas abordagens teológicas, visões diferentes do mesmo livro. Então, essas linhas teológicas, elas se derivam em instituições. Essas instituições estabelecem ali uma relação religiosa entre o seu membro e essa instituição. Já a espiritualidade, ela é algo que transcende a religião. Ela está relacionada aos princípios, esses princípios que são milenários, esses princípios que estão, no caso do cristianismo, na Bíblia, esses princípios que estão aí, que regem o mundo. Você falou aqui alguns desses princípios. Quando você se conecta a esses princípios, quando você se conecta à própria existência de Deus, você está muito mais ligado à espiritualidade do que necessariamente a uma religião. Alguém voltado para a espiritualidade pode está conectado com uma religião, ou não, em um dado momento, em alguma circunstância da vida dela. E a recíproca também é verdadeira. Negro, você pensa na vida após a morte? Você já parou para pensar sobre essas coisas ou não? Caramba. Cara, eu lembro da primeira vez que eu pensei nisso. Eu era bem pequenininho, assim. E quando eu pensei nisso, eu era bem pequenininho, eu lembro que minha vida meio que desabou. Minha vida desabou, né? Porque aí eu pensei, caramba, vou morrer. Meus pais vão morrer, as pessoas vão morrer, meu Deus, né? Isso quando eu era pequenininho, né? De uma forma um pouco mais inocente, né? Esse assunto foi um assunto que ele ficou adormecido durante muitos anos na minha vida depois, né? Então hoje eu penso, e não tenho um ponto muito forte a defender. A única coisa que eu acho, aliás, a única coisa que eu tenho certeza é que a vida não acaba aqui, né? A vida não acaba aqui, né? Agora, eu acho que eu estou no processo de entender e refletir sobre o que acontece depois, né? No momento eu sei que a vida não acaba aqui. Essa é a minha reflexão até o momento. Deixa eu só complementar isso aqui. Quando você pensa na vida após a morte, seja qual for a conclusão, seja qual for a visão que a pessoa tem, mas quando você tem o simples fato de você pensar de que o tempo médio de vida que a gente tem, vamos botar 70 anos, 80 anos, 90 anos, enfim, que seja, 100 anos, tem gente aí com 100 anos. Se você pensar matematicamente, o que são 80 anos perto do infinito?
perto da eternidade, perto de 1 milhão de anos, de 10 milhões de anos, o que será isso? E a gente começa a ter uma outra perspectiva, pelo menos de proporcionalidade, do que representa esse ínfimo tempo que a gente vive aqui. Ou seja, se você acredita que não acaba quando você morre, independentemente de como é a tua fé sobre isso, só de você entender que você tem uma eternidade pela frente, matematicamente, se você fizer a razão 100, vamos botar 100 anos que a gente vive, 100 dividido por infinito, tende a zero, né? Matematicamente, significa que a razão entre a quantidade de tempo que tu vive barra a eternidade tende a zero. Logo, o que nós estamos vivendo aqui tende a zero. A percepção da eternidade de que o que nós temos aqui tende a zero mostra que nós não somos assim tanta coisa assim, e que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, não é? Que a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola. Eu acho que isso aí é muito importante. Cara, sobre isso eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu convivo com muitos bilionários, né? Então, já que estamos com um na mesa, vou fazer essa pergunta. Se a gente não leva nada daqui para a eternidade, porque vários caras bilionários, o dinheiro nunca vai acabar, o cara ainda assim não consegue aproveitar a vida. Tipo assim, o cara faz conta para tudo, o cara não consegue ser generoso, o cara não gasta o dinheiro em vida. Assim, na sua cabeça tem alguma explicação para isso? Eu conheço vários, assim. O cara, falta 10 anos o cara morrer. Dá para perceber que o cara não vai durar mais de 10 anos, mas o cara ainda, bilionário, tá fazendo continha para tudo e não é generoso com ninguém, com nada, não tá botando o dinheiro para virar um legado, por exemplo. É porque às vezes muitas vezes a pessoa não percebeu isso. E a verdade é que ninguém quer morrer, ninguém pensa em morrer, ninguém pensa na morte. E se não me engano, foi o próprio Salomão que disse que mais vale o luto do que a festa. Mais vale o dia do falecimento do que o dia do nascimento. Dia do nascimento. É a continuação É a continuação desse versículo. Né? Mais vale o luto do que a festa, por quê, cara? Porque quando você se dá conta do luto, ou quando você tem a tua consciência sobre a finitude, você tira o efeito do entorpecente da vida, né? Porque a vida entorpece, é bom viver. Eu gosto de viver. A alegria da vida, estar junto com amigos, pessoas que a gente gosta, estar junto da família, pessoas que a gente ama, estar realizando projetos que a gente gosta, estar sonhando em realizar coisas que a gente pensa. Isso é muito bom. Eu vi você na tua live falando sobre o prazer do trabalho, não é? Isso é muito bom. Então, só que isso é tão bom que às vezes entorpece. E o que é entorpecer? Como entorpecente, como uma droga. Você fica drogado pela vida, de tão boa que ela é. E aí você se esquece o quê? De você se recobrar a sobriedade, saber que o luto vale mais do que a festa e de que a consciência da finitude nos traz uma consciência mais interessante sobre a vida. E às vezes a pessoa nega, entendeu, Thiago? Ela nega isso, ela não quer pensar sobre isso, ela bate 3 vezes na madeira, ela não quer pensar sobre isso porque isso tira o efeito do entorpecente da vida, que é maravilhosa. A vida é muito boa. E eu penso dessa forma. E obviamente nessas reflexões nossas, eu tenho para mim como dos meus maiores objetivos de vida é aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. As pessoas que eu amo incluem meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono. Aproveitar e desfrutar da vida ao lado dessas pessoas. Por quê? Porque a vida é curta e ela acaba. Uma segunda parte que traz muito sentido, né? Impactar pessoas, né? Impactar pessoas, transmitir uma boa mensagem para as pessoas, para que elas também aproveitem a vida. Deixa eu fazer uma consideração. Eu acho difícil as pessoas encontrarem o que elas não estão procurando. E se as pessoas acreditam que já encontraram o sentido de fazer o que elas já fazem, elas dificilmente estão procurando coisas novas. E muitos dos bilionários que eu conheço, eles são pessoas que acreditam que encontraram sentido nas coisas que eles fazem. Só que a pegadinha é que esse sentido que eles encontraram nunca vai ser alcançado. Porque o sentido está sempre no que eles não têm. Então eles estão numa busca onde para você é ganhar mais dinheiro, para eles é dar o próximo passo, mas o próximo passo nunca acaba. Então, pelo fato de eles estarem realizando o que para eles dá sentido, eles nunca estão procurando o que provavelmente os daria sentido, digamos, numa situação temporal diferente. Assim, o que para eles dá sentido na vida finita
talvez seja diferente do que daria sentido para eles numa vida infinita, né? Na eternidade. Como para eles estão focando aqui, dificilmente vão encontrar outro lado. Né? Então, é difícil. Alguma coisa precisa vir de fora. Porque no momento que eles acreditam que tem sentido, eles não têm reflexão. Quando eles pararem de ver sentido no que está acontecendo, eles talvez comecem a buscar um sentido diferente e aí reflitam sobre isso. Então eu venho percebendo um pouco disso acontecendo com algumas pessoas. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora. Quanto tempo dura uma empresa em média? Uma empresa mega sucedida, Negro? Me responde essa para eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo dura uma empresa mega sucedida? Tipo, 50 anos, 60... Quanto dura uma empresa? Não sei, acho que... Muito variável? Muito variável. Uma empresa mal sucedida, a gente sabe quanto dura. Uma bem sucedida... Mas uma bem sucedida, assim, o máximo que chega? Qual o máximo de uma empresa chegou? 100 anos é um bom número. 100 anos. É difícil empresa com mais de 100 anos. 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Tá. E aí, 0.0001 chega a 100 anos. Provavelmente menos que isso até, mas por aí. Tá. Por que a pergunta? Porque há 2000 anos atrás, Jesus começou um projeto na Terra, que muitos conhecem como igreja, que não é uma empresa, é um projeto, é um empreendimento. E há 2000 anos está aberto. Teve perseguição do Império Romano, teve dispersação dos cristãos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nada conseguiu parar. Teve perseguição política no futuro, teve tudo. Teve invasão islâmica no Oriente, na Europa, expulsou. Teve tudo que você imaginar e nada conseguiu parar esse empreendimento. Está 2000 anos aberto e não para de crescer. Nunca teve diminuição de produção, sempre foi aumento. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um homem que só pregou 3 anos e meio, ele só falou publicamente 3 anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há 2000 anos, naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando na toda a mentalidade matemática. Tá. Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu? Por que isso olha só, rendeu? tem uma passagem, que é a passagem dos 5.000 pães no deserto, né? Jesus ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma. Né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5.000. Né? E depois disse que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. Né? E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, visão. Né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. 5.000 pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. Muito bom. Então, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5.000. Então, Jesus não falou para os 5.000. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5.000. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. Né? E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram recolhendo as cestas. Né? Com as cestas, os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Né? Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Né? Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte.
As pessoas, elas chamam de irmãos, né? As pessoas, nossa, é irmão, 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 assim, as pessoas elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte, né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas, você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem, você tem os 5 ministérios, você tem uma série de coisas importantes, né? Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo, né? E eu acho que tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo, né? Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida, né? E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito ritual, né? Então, quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo em relação ao que está acontecendo, né? Então, o ritual de todo dia fazer a mesma coisa, né? Então, assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar, né? Se você parar para pensar, até em todos os princípios do marketing digital hoje, está muito ligado a 2.000 anos atrás, né? O gatilho da escassez, da reciprocidade, tudo isso é uma coisa que Jesus fazia. Pois não existia marketing digital. Então não foi ele que copiou, a gente que copiou ele, entendeu? Exato. Então